E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais um dos nossos conteúdos da educação física, tendo como a unidade temática a ginástica, e vamos falar um pouco sobre a ginástica de condicionamento físico. A ginástica de condicionamento físico, certo? Ela vai ser indicada para a manutenção da boa forma e do desempenho das funções orgânicas, praticada em academias ou na forma de atividade física livre, respeitando uma frequência, intensidade e duração adequadas. Englobam todas as modalidades que têm por objetivo a aquisição ou a manutenção da aptidão física do indivíduo normal ou atleta. Ou seja, quando se fala de ginástica de condicionamento físico, você vai pegar primeiramente a palavra condicionamento, certo? O que é essa palavra? Essa palavra ela vem da palavra condição, ou seja, é uma situação na qual você tem que estar com condições para fazer algo. Juntando condição com o físico, é você deixar o seu corpo em condição de determinadas atividades, certo? Ginástica de condicionamento físico, ou seja, ela vai dar condição para o teu corpo estar preparado para as atividades físicas, certo? Ao longo da história, a atividade física sempre esteve presente na rotina da humanidade, sempre associada a um estilo de época. A caça dos homens das cavernas para a sobrevivência, os gregos e suas práticas desportivas na busca de um corpo perfeito ou de cunho militar, como exemplo nas formações das legiões romanas, com suas longas marchas e treinos. Mas essas relações entre a atividade física e o homem, em sua rotina diária, parece ter diminuído gradativamente ao longo da nossa evolução. O texto ele vem trazendo para a gente a informação que a atividade física, desde o período onde qual o homem em si habita na Terra, podendo se dizer assim, ele sempre utilizou da mesma para o seu próprio corpo. Como no início do texto falou, né, do parágrafo, fala que ele utilizava para o uso da sua própria sobrevivência. E aí, de acordo com a evolução do homem, a evolução dos períodos que foram passando, ela tinha determinados objetivos. E o mais interessante desse parágrafo é porque ele ainda traz uma informação bastante importante que a gente vê também, né, continuando realmente nos dias de hoje. A atividade física em si, ela vem perdendo, né, a sua utilização por grande parte das pessoas. E aí vem vários motivos. Os motivos aí podem ser principalmente o tempo, pode ser o cansaço da rotina de trabalho. Então, tem vários motivos nos quais levam as pessoas a não praticarem a atividade física. A tecnologia e o progresso trouxeram facilidades, mas juntos vieram as doenças silenciosas, formando uma epidemia que se estabelecem sem maiores sintomas em suas primeiras fases e vão gradativamente se desenvolvendo ao longo dos anos, identificados como doenças degenerativas, que têm sua origem em uma série de fatores, como a genética, a influência do meio externo e os maus hábitos de vida. Os maus hábitos de vida, pessoal, principalmente estão correlacionados à ausência da atividade física e à sua má alimentação. A alimentação saudável ligada a uma sequência de a uma frequência de atividade física, né, na sua rotina, ela com certeza vai te dar uma vida bem mais saudável. E o início desse parágrafo também fala também um pouco sobre a tecnologia. As pessoas elas estão muito acostumadas hoje, né, a utilizar muito o celular, a estar muito parada em frente a uma televisão, em frente a um computador, notebook, tablet e muitas outras tecnologias que a gente sabe que hoje existe
E aí isso prende a pessoa, né, no seu local de trabalho em si por uma obrigação. Em casa já se ganha aquele costume de estar utilizando esses tipos de tecnologia e você vai perdendo o hábito, né? Mas a tecnologia ela não trouxe só pontos negativos, ela também trouxe pontos positivos. Que aí quem sabe utilizar dos seus pontos positivos, show de bola, porque consegue aproveitar várias coisas nas quais a tecnologia ela pode trazer de benefícios. Como, por exemplo, aplicativos com treino de atividade física, onde você não precisa nem sair de casa e você consegue fazer as atividades em casa mesmo. Muitas das vezes você realmente quer praticar atividade física, mas não tem tempo de sair de casa para ir a uma academia, para ir a uma praça, fazer uma caminhada. Então, tecnologia também, ela trouxe seus benefícios, mas infelizmente, a maioria das vezes vem trazendo malefícios e muitas das vezes eles são irreversíveis. O incentivo à prática de atividade física tem acontecido através de todos os meios de comunicação, mas ainda assim, cada vez mais a população apresenta problemas relacionados com a falta de exercício. A desculpa mais frequente é a falta de tempo ou a falta de condições para a prática, que é agravada pela economia de movimentos em nossa rotina, como a comodidade do controle remoto, do próprio telefone celular, elevadores e escadas rolantes. Sem falar nas horas diárias dedicadas à televisão ou ao computador. Infelizmente parece ser um fenômeno de dimensões mundial, pois uma das doenças associadas à falta de exercício físico, como a obesidade, tem ocorrido em quase todo o planeta. Ou seja, esse parágrafo aqui vem exatamente, né, reforçar tudo que eu acabei de relatar aqui com vocês, né? E ainda acrescentando, por exemplo, uma das doenças que vem se agravando em todo o planeta, né, por conta da ausência da atividade física, que é a obesidade. Para ressaltar o papel da atividade física, basta comparar uma pessoa ativa fisicamente de 60 anos com um inativo da mesma idade. Quando comparados, as diferenças são grandes, mas o que reflete em termos de qualidade de vida é que o ativo provavelmente terá maior facilidade de se movimentar, maior força muscular, flexibilidade e condicionamento tão importantes em sua vida diária. Isso, pessoal, não só correlacionado à pessoa idosa, certo? Isso em todas as fases da nossa vida, ela vai ser também dessa forma. O parágrafo em si traz um pouco relacionando, mas quando a gente já chega na nossa fase de ser idoso, por quê? Porque é o local, é o período, quer dizer, que vai ser mais agravante essa situação. Uma pessoa que ela praticou atividade física constante durante toda a sua vida, ela vai chegar na sua fase, né, de idoso com uma saúde física muito melhor do que aquela que nunca praticou uma atividade física. Existem casos em exceção? Sim, existem casos em exceção, mas a gente não conta com a sorte, né? Então, hoje é interessante a gente se basear em estudos, né, e não se basear na sorte. Então, se hoje eu sei que a atividade física ela vai ser boa para a minha vida, de uma forma a longo prazo, para toda a minha vida, o que custa hoje eu tirar um tempo para poder fazer a prática da atividade física? Então fica esse questionamento aí para vocês, tá? Então vamos fazer o máximo para que nós sejamos pessoas mais ativas, né, dentro da prática da atividade física, do que a gente ter consequências futuras nas quais, quando nós olharmos para trás, nós vamos chegar e nos questionar por que perdemos tanto tempo sem fazer uso da prática de atividade física. As capacidades condicionais. As capacidades condicionais são capacidades fundamentadas na eficiência do metabolismo energético. Elas são determinadas pelos processos que conduzem à obtenção de transformação de energia, isto é, processo metabólico do músculo e sistemas orgânicos. Elas são basicamente 4 capacidades:
força, resistência, flexibilidade e velocidade. Vamos ver cada uma a partir de agora. A força é a característica humana com a qual se move uma massa, o próprio corpo ou um implemento esportivo, sua capacidade de dominar ou reagir a uma resistência, ou seja, algo que lhe opõe, pela ação muscular. Resistência é a capacidade de executar um movimento durante um longo tempo, sem perda aparentemente da efetividade do movimento. A qualidade da resistência é determinada pelo sistema cardiorrespiratório, pelo metabolismo, pelo sistema nervoso, pelo sistema orgânico, pela coordenação dos movimentos e pelos componentes psíquicos. A flexibilidade, capacidade motora que expressa a maior amplitude possível do movimento voluntário de uma articulação ou combinação de articulações num determinado sentido, dentro dos limites morfológicos e sem provocação de lesão. Velocidade, expressa pela rapidez de execução de uma contração muscular. E é isso, turma. A gente encerra por aqui mais uma de nossas atividades. Vou deixar aqui abaixo o link com uma sugestão de atividade para vocês, que está relacionada ao conteúdo que nós estudamos hoje. Qualquer dúvida, qualquer apoio, deixa seu comentário aqui na nossa postagem de hoje, no nosso vídeo, e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.